Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de devocional. Tome a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 9. Vamos ao texto. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque, cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida, para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vinga-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Amados irmãos, o livro de 1 Samuel ele está inserido no período da monarquia. É o período inicial onde Israel está fazendo uma transição de governo, uma vez que Israel tinha um modelo de confederação de tribos que estava sendo conduzidas por juízes, e agora Israel entra no modelo de monarquia. Saul foi o primeiro rei ungido por Samuel, como nós vemos no capítulo 13 e capítulo 15 de 1 Samuel, nós vemos o relato da unção de Saul. Porém, Saul desagradou a Deus e por isso o próprio Deus o rejeita como rei. Por isso ele perde o seu favor divino. Daí em diante, Deus escolhe Davi para sucedê-lo e unge-o secretamente, que nós vemos em 1 Samuel, capítulo 16. A partir deste momento, os ciúmes toma o coração de Saul. Saul passa a se nutrir de ódio por Davi, por conta do episódio relatado no capítulo 18 de 1 Samuel, após Davi vencer a Golias. E diante disso, ele começa a ter sucesso. É o que nós vemos em 1 Samuel, capítulo 18, principalmente o versículo 7, que diz: E as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? A partir deste momento, diante da manifestação pública em favor do ato que Davi realizou de matar aquele filisteu, no caso Golias, o ciúme faz morada no coração de Saul. Mesmo Saul, estando na posição de rei, também sido ungido, tendo uma coroa sobre a sua cabeça, sentado em um trono, se sente ameaçado por Davi. O fato é que Saul inaugura uma perseguição a Davi. E nós chegamos aqui no capítulo 24, que é o tema do nosso devocional. Davi corre para uma região que diz no versículo 1 do capítulo 24: E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. O deserto de En-Gedi é uma região, como diz, desértica, e nela tem muitas cavernas. E por ter muitas cavernas, ela é ideal para quem procura se esconder, para quem está fugindo. E olha que coisa interessante, porque Saul está vindo de uma batalha. Ele acabou
de voltar de uma guerra contra os filisteus. Porém, o desejo, meus irmãos, de perseguir a Davi, até mesmo de matar a Davi, o desejo de vingança, o conduz. Veja, imagine uma pessoa que acabou de travar uma guerra, talvez ferido, o texto não fala. Aqui vai dizer que ele vai com 3.000 homens atrás de Davi. Ele está vindo de uma guerra. Depois de perseguir os filisteus, talvez ele perdeu homens. Nós não sabemos, o texto não fala. Mas veja o que é o desejo da vingança. Veja o que é esse sentimento, meus irmãos. O que o ciúme leva as pessoas a fazer. Quando nós ligamos os nossos noticiários, o que mais nós vemos são pessoas dizendo que matou a outra por amor. E aí nós precisamos olhar para Cristo, porque a humanidade não entendeu o que é amar. Veja que a humanidade diz que pelo amor, em nome do amor, ela é capaz de matar, enquanto Cristo Jesus, por amor, se entregou na cruz. Quando nós vemos Cristo dizendo: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. E para dar algo nós precisamos estar plenos. Veja que neste momento, Saul, com 3.000 homens, vai para uma região deserta. Davi também vai para esta região deserta. Provavelmente, ou providencialmente, Saul entra sozinho em uma daquelas cavernas para aliviar-se. Mas a caverna que ele entra é justamente onde Davi e seus homens estavam escondidos. Eu não sei se os irmãos perceberam essa dinâmica, porque a rincha, os ciúmes, começa lá no capítulo 18. Agora eles se encontram na mesma caverna. Por isso, meus irmãos, tome cuidado como você trata o outro. Toma cuidado, meu irmão. Porque numa dessas da vida, você pode se encontrar com uma pessoa em uma dessas cavernas. Saul entra para descansar na caverna que Davi lá está. Davi nota a presença de Saul, mas Saul não nota a presença de Davi. Davi percebe que Saul, aquele que estava o perseguindo com 3.000 homens, está na mesma caverna. Mas qual é a atitude de Davi? Davi corta uma parte do manto de Saul. E veja a destreza, veja a habilidade que Davi, como homem de guerra, que matou o leão, que matou o urso, que matou o gigante, veja a intimidade que ele tinha ao manusear uma espada, pois ele cortou uma parte do manto. O versículo 4 é interessante, se os irmãos puderem ler, diz: então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e fale-ás como te parecer bem aos olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Os irmãos estão entendendo a dinâmica? Eles estão na mesma caverna, está escuro, Davi percebe que Saul está na caverna, mas Saul não percebe que Davi está na caverna. Diante disso, Davi não ataca, não fere a Saul, ele corta a orla do manto, uma parte do manto. E aqui tem algo que a gente precisa prestar atenção no versículo 4, porque aqui nós vemos uma interpretação humana da providência divina. Os amigos de Davi, diante daquele cenário, diante daquela caverna, quando eles notam a presença de Saul, eles dizem: olha, essa é a oportunidade. Essa é a oportunidade que o Senhor está lhe dando para se vingar. Essa é a oportunidade que Deus escolhe de lhe entregar o seu inimigo em tuas mãos. Tudo bem. A oportunidade talvez fosse divina. Talvez Deus os conduziu àquela caverna
Mas a atitude de poupar a vida de Saul foi uma atitude consciente, meus irmãos. Davi, diante do que os amigos dizem, do que aqueles homens dizem, porque está escrito no versículo 4, homens, ele discerne. Ele discerne que não é o momento de agir com violência, porque é assim que um homem, segundo o coração de Deus, deve agir. E não é porque Davi tinha muita destreza, força, matou os seus 10 milhares, como diz lá o capítulo 18. Ele fez uso da força, ele fez uso da violência. A palavra aqui, ungido, como diz o versículo 10, significa Messias. Vocês sabiam disso? Então Saul, ele era um ungido, ele era um Messias. A palavra hebraica significa Messias. Mas Davi, naquele momento, ele entende e reconhece Saul como alguém que Deus ungiu. E naquele momento Davi abre mão da espada. Davi abre mão da força. Talvez Davi abre mão até do seu direito. Porque, ora, quem está me perseguindo é Saul, então eu tenho o total direito de matá-lo. Torna a dizer, Saul não percebe a presença de Davi. Davi poderia ter matado e ter saído da caverna, e nada teria acontecido, não. Mas Davi entende que ele estava diante de alguém que também foi ungido como ele, agora acabara de ser ungido. E aqui tem algo que eu acho interessante, que é o versículo 12. Ele diz, julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porque a palavra diz que a vingança, ela provém do Senhor. Quem detém a vingança é o Senhor, não cabe a nós, irmãos. Mas o finalzinho do versículo eu acho lindo, que ele diz assim, porém a minha mão não será contra ti. E tem momentos na nossa vida, meus irmãos, que nós precisamos parar de revidar e deixar aqueles que querem nos matar, aqueles que querem discutir, aqueles que querem brigar, brigar sozinhos. Quando Davi diz, olha, porém, a minha mão não será contra ti, ele está querendo dizer, olha, que o Senhor, o justo juiz, intervenha nessa situação. Que o Senhor, que da mesma forma que sonda o meu coração, também sonda o teu coração, Saul. Que da mesma forma que o Senhor julga as minhas intenções, Ele há de julgar as tuas intenções. Seja no ato de você trazer 3.000, 4.000, 10.000, 20.000 pessoas, homens, soldados, para me matar, que o Senhor seja o justo juiz. Mas quanto a mim, Saul, não espere de mim revidar. Não espere de mim uma atitude que venha legitimar o teu comportamento ciumento, o teu comportamento de morte, o teu comportamento de querer me assassinar. Que o Senhor seja o juiz. E nós precisamos, meus irmãos, neste momento pedir que o Espírito Santo de Deus nos dê um dos seus frutos, que é domínio próprio, para diante de ameaças, para diante de perseguições. E eu não estou falando de perseguição, meu irmão, de alguém fraco, não. Nós estamos falando do rei de Israel, Saul, que tinha autoridade, que tinha poder bélico, que tinha 3.000 homens. Veja Davi ter que fugir da sua terra natal, ter que habitar em lugares distantes, por conta dos ciúmes, por conta de algo que estava na cabeça de Saul. E aí a gente vê a verdadeira nobreza. A verdadeira nobreza não é usar a espada de forma desmedida, mas a verdadeira nobreza é honrar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a verdadeira nobreza. A nobreza que talvez Saul não entendeu, mesmo estando sentado em um trono, porque a todo momento Saul amava o trono, mas Davi buscava a cada dia intimidade com aquele que o colocou no trono. Saul queria reinar. Davi queria o Deus soberano, o Deus eterno. Agora pensemos, meus irmãos, para o nosso dia a dia. Talvez você, meu irmão, é um homem hábil na espada. Você vai entender o que eu estou dizendo. Talvez o direito hoje é seu. Talvez as pessoas ao redor, os homens ao redor, a exemplo do versículo 4,
estão lhe dizendo: esta é a oportunidade de você resolver, essa é a oportunidade de você se vingar. Isso é o que os homens dizem, mas o que Deus está pedindo para você, meu irmão? O que Deus está pedindo para você? E mais uma vez, versículo 13 ele diz: como diz o provérbio dos antigos, porque se no versículo 4 eles usam até mesmo a expressão bíblica para dizer: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Agora no versículo 13, Davi também usa de uma expressão bíblica, como diz o provérbio dos antigos: dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão, mais uma vez ele repete, não será contra ti. É aquela famosa história, quando um não quer, dois não brigam. É aquela famosa história: eu não vou tocar tambor para maluco dançar. Saul, você agora viu que eu não tenho nada contra ti. E mesmo que você não acredite, eu te mostro aqui o pedaço do manto, tá? Eu tive a oportunidade de te matar. Eu tive a oportunidade em um lugar escuro, à espreita, às escondidas, te ferir e te matar. Mas eu preferi olhar nos teus olhos, como diz a palavra, que Davi se prostrou, que Davi chamou Saul, versículo 11, pois meu pai. Tamanha gratidão que Davi tinha a Saul, porque foi através da vida de Saul que Davi entrou em um palácio. Foi através da vida de Saul que Davi começou a perceber qual era a rotina de um palácio. E ali, através de uma história estreita de Saul, de uma história encerrada, rejeitada por Deus, que Davi começa o seu propósito. Homem faz isso, mulher de Deus faz isso. Homem de Deus, mulher de Deus, conversa às claras. Olha o que diz o versículo 8. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna. Meu irmão quer resolver as coisas com o seu irmão? Saia da caverna. Saia do ambiente de escuridão, porque matar o outro na escuridão é fácil. Matar o outro sem o outro ter defesa é fácil. Saia da caverna, resolva as claras, olhos nos olhos. Olha o versículo 8. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. Por mais que Saul olhasse Davi como perseguidor, Davi continuava a olhar Saul como rei. E meu senhor, e olhando Saul para trás, meu irmão, Davi estava por detrás. Davi poderia ter fincado uma espada nas costas. Mas homem que é homem, mulher de Deus que é mulher de Deus, não age pelas costas. Olha o que Davi faz. Olha o que Davi faz no versículo. Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. O ato de se prostrar era um ato muito utilizado pelos escravos. Quando eles se prostravam, eles mostravam total submissão, dependência. E o principal, mostrava que não tinha resistência. Davi poderia ter agido pelas costas, Davi poderia ter matado na escuridão, mas não é assim que homem de Deus e mulher de Deus se comporta. Quer resolver as suas rinchas? Chama para fora da caverna. Num ambiente escuro, num ambiente incerto, não tem como. Tira. Chama para perto, conversa, olhos nos olhos. É assim que o homem de Deus age. O fato é, meus irmãos, que Davi, nesse momento, tem uma atitude. Porém, Saul não desiste. Saul continua a persegui-lo. Talvez muitas pessoas podem dizer: tá vendo? Talvez se Davi tivesse matado, Saul não estaria o perseguindo novamente, porque depois do capítulo 26, Davi poupa outra vez a vida de Saul. Mas eu preciso dizer algo para você, meu irmão. Isso não é sobre Saul, isso é sobre Davi. É sobre quem era Davi. E as mazelas não era sobre Davi, era sobre Saul. Então, meu irmão, que você não mude o seu comportamento. Que você não procure agir nas espreitas, na escuridão, porque o outro age assim com você.
Não é assim. O mal precisa parar em nós. Nós precisamos ser aqueles que colocamos ponto final. E ponto final chancelado pela palavra do Senhor. Meus irmãos, a palavra de hoje ela é poderosa. E que nós possamos trazer isso para o nosso dia a dia. Primeiro, não pague o mal com o mal, mesmo que a outra pessoa mereça. E aliás, meus irmãos, quando nós entramos nessa dinâmica de dizer o que o outro merece, isso é muito perigoso. Porque se o outro merece punição, não esqueça, os nossos erros também são passíveis de punição. Outro ponto, espere com paciência pela justiça de Deus. Por 2 vezes Davi repete: porém a minha mão não será contra ti, porém a minha mão não será contra ti. Mesmo que na minha mão tenha espada, mesmo que os homens ao redor digam que esse é meu direito, espere com paciência pela justiça de Deus. Outro ponto, haja com integridade. Foi aquilo que eu disse, as mazelas, as atitudes de Saul não mudaram quem era Davi, mesmo quando ninguém está vendo. Quem é você, meu irmão? Quem é você quando as luzes se apagam? Quem é você quando você está naquela rodinha, quando termina o culto, longe dos seus? Quem é você? Na escuridão, no lugar onde você acha que ninguém está te vendo, existe um olhar que ainda te nota, um olhar que ainda te vê. Quem é você? E o último ponto é, escolha perdoar e não alimentar rancores. O que levou aquele rei, no caso Saul, depois de uma guerra, depois de uma perseguição, ir atrás de Davi é o rancor. E você não vai levar nada, absolutamente nada, meus irmãos, do rancor que você alimenta diariamente. Romanos capítulo 12, versículo 19 diz: amados, nunca procure vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Provérbios capítulo 20, versículo 22. Não diga, eu me vingarei deste mal. Espere pelo Senhor e Ele dará vitória a você. Não pense que vingança é vitória. Não pense que vingança é reparação de dívida. Não é. Mateus capítulo 5, 44. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Já orou pelos seus inimigos hoje? Certamente você orou pelos seus amigos, por aqueles que lhe fazem bem. Mas não esqueça, não termine este dia sem orar pelos seus inimigos, meus irmãos. Saiba que o inimigo pode estar usando de muitas pessoas. A exemplo de Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Não é. O nosso inimigo é o diabo. Quando Davi desce no arraial para matar o gigante, ele não vai lá apenas para matar. Aliás, ele nem foi para matar o gigante, ele foi para levar pão para o irmão. Por irmão a gente dá pão, por inimigo a gente dá pedra. Por isso a nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta é contra o nosso inimigo, que é Satanás, o reino das trevas. Ele é o nosso inimigo, não o nosso irmão. Ele usa de pessoas muitas vezes. Salmo 37, versículo 5 ao 6. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. E eu encerro em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Pai de bondade e graça, nós te agradecemos por mais um dia. Agradecemos ao Pai pelo teu amor e pela tua misericórdia que são incessantes. Nos ajude, Senhor. Mesmo quando estivermos em posse de uma arma, mesmo quando todas as circunstâncias apontarem para o juízo feito por nossas mãos ser a melhor saída, nos ajude, ó Pai, a entregar o perdão. Nos ajude, Senhor, a buscar o Senhor, que é o justo juiz, certos de que o Senhor retribui a cada um conforme as suas obras. Pai, tira do nosso coração o desejo de vingança, o desejo de morte. Nos ajude, ó Deus, ser homens e mulheres de Deus que resolvem os problemas, as dificuldades, as claras. Que, Senhor Deus, as trevas
que o esconderijo, ó Pai, não seja a ocasião para resolvermos as nossas peitas, as nossas queixas. Nos ajude, ó Pai, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.